Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Pá do Demi. E o tema de hoje é a missão de educar filhos. Sim, educar filhos é uma grande missão e uma missão que não é fácil. Gostaria de trazer para vocês esse ponto de reflexão onde juntos possamos pensar em algumas questões que envolvem a educação das nossas crianças. É claro que eu não venho trazer aqui aquilo que é certo, aquilo que é errado. É um assunto delicado. Cada um cria seus filhos da forma que acha melhor. Mais do que isso, cada um cria os seus filhos, as suas crianças, através daquilo que acredita, através daquilo que tem como valor, através de muitas das coisas que recebeu também como criação. O problema começa é que quando a gente recebeu a nossa educação e a nossa criação, era um tempo, e os tempos mudaram. A gente precisa também entender que precisamos evoluir os nossos pensamentos, as nossas maneiras, as nossas atitudes com relação à educação dessas crianças. E vamos pensar um pouquinho junto aqui sobre como a gente pode fazer isso melhor ou de uma maneira mais adequada, não, sem entrar nas questões técnicas, onde realmente um especialista poderia ajudar melhor. Eu tenho um filho de 15, tenho um de 22, grandes, assim como tem pessoas que estão assistindo o vídeo que ainda não tem filhos, mas pretende ter, pessoas que têm filhos pequenos e já está nessa luta de educar, porque a maior dificuldade que eu entendo e acredito que a gente tem na educação dos nossos filhos é de quando nasce até o final da adolescência. Você continua educando o filho para a vida toda. Eu ainda recebo orientações da minha mãe. Se minha mãe percebe que eu fiz alguma coisa que de repente no entendimento dela não seja correto, ela me liga e comenta. São abordagens diferentes, são formas diferentes. O que a gente não pode deixar de fazer é de educar. É de falar. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que realmente a gente, em alguns momentos, corre o risco de ser omisso. Ou pelo cansaço, ou por querer agradar, e aí a gente passa a mão na cabeça. E eu acredito que a gente precisa parar um pouquinho para pensar nisso. Vamos falar do cansaço. O que seria o cansaço? Principalmente quando a criança ela ainda está naquela fase até os 10 anos, ela comete muitos erros. E os erros, na maioria das vezes, inclusive repetidos. Onde te cansa, você tem que falar várias vezes, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E é de duas uma, ou ela te vence pelo cansaço e ela vai fazer aquilo que realmente ela está querendo fazer, mas que é errado, ou você vai conseguir colocar energia o suficiente a ponto de vencer ela no sentido de, poxa, conseguir fazer com que ela entenda que não é para fazer, que o correto é esse daqui. Quando eu digo que é uma missão educar filhos, é porque realmente é difícil. Missões são difíceis. Precisamos ser missionários. Um dos maiores significados de ser um missionário é não desistir, é ir adiante. Nós não podemos desistir nunca da educação dos nossos filhos. Mais do que isso, nós não podemos transferir a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Existem várias formas de você transferir a responsabilidade. Uma é você achar que a escola precisa educar. Outra é você achar que o vô e a avó, o tio e a tia também têm responsabilidade de educar no mesmo nível que você deveria educar como pai e mãe. E não. Você que é o maior responsável por aquela criança, na educação daquela criança, às vezes é o vô e a avó. Dependendo da situação. Ok, precisa se colocar na posição de primeiro educador, de maior responsável e não abrir mão disso. Veja, eu não estou falando aqui das técnicas, da forma como você vai educar, daquilo que é certo, daquilo que é errado, porque às vezes aquilo que é certo para mim é errado para ti. E aí nós vamos entrar num leque muito grande, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós percebemos alguns adolescentes e adultos, crianças que estão sendo formadas com um tipo de educação onde elas estão sendo deixadas a criar as suas próprias convicções através daquilo que elas fazem e insistem em fazer, sem ser repreendidas, mais do que isso, sem ter limites. E aí eu acho que uma dica boa para essa questão é você entender
não só sobre a possibilidade, mas sobre a metodologia de colocar limite, de colocar regras. Todo mundo precisa ser criado através de regras. Você precisa passar para aquela criança, para aquele adolescente, que ele tem que seguir regras. E que se ele não seguir regras, que esteja claro para eles quais são as consequências. Bom, a educação ela vai muito pelo automático. Quando eu digo automático, isso também cansa. Cansa a gente e também cansa a criança. Por quê? Porque a gente não ganha tempo, eu ia dizer não perde tempo, mas na verdade você acaba ganhando tempo explicando, conversando, dialogando. Vou dar exemplos. A criança vai lá, tira um negócio do lugar, você fala, não tira daí. Não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Não põe a mão aí. 20 vezes. Você já parou um pouquinho, conversou com aquela criança, explicou para ela o porquê não pode pôr a mão ali, porquê não pode pegar aquilo ali? Estou usando um exemplo muito simples, mas que você pode estender isso para a adolescência com questões mais complicadas, mais complexas. Se você viu que aquela criança cometeu 2, 3 vezes o mesmo erro, você precisa parar para explicar, porque em algum momento ela não entendeu dentro da sua cabeça que você acha que é óbvio, e aí tá uma das maiores pedras do educador, achar que aquilo que ela está falando é óbvio para quem está recebendo. Cuidado, precisa de explicação, precisa de diálogo. Você precisa fazer com que aquela criança entenda, aquele adolescente entenda aquilo que você está falando. Qual que é o caminho correto? O maior erro de se educar é a gente educar para nós mesmos. Não tem problema você educar o teu filho, você educar a tua criança de acordo com aquilo que você acredita. Não tem problema nisso. Mas você precisa entender o mundo. Você precisa, inclusive, entender o mundo que aquela criança vive. Para que você possa ter personalidade, maturidade de abordar aquela tua criança de maneira adequada. O mundo mudou. Traz as suas questões. Eu mesmo fui educado de maneira bem rígida. Aquilo que a gente chama de moda antiga. Mas eu tenho convicção que se eu fizer metade para os meus filhos daquilo que meu pai fez para mim, eu gero um nível de revolta neles assim que já era. E nós precisamos entender isso. Isso não significa que eu não concorde com aquilo que meu pai fez. Não, antes pelo contrário. Agradeço tudo que meu pai me fez e da forma como ele me fez, porque me fez homem de cabeça erguida de sair e entrar em qualquer lugar. Mas eu entendi ao longo desses anos que a educação dos meus filhos passa por um processo de adaptação e de evolução com o mundo de hoje. Essa nova geração é uma geração conectada. É uma geração que a gente critica muito, mas que também nós temos culpa de alguns erros que eles cometem. Porque se a gente não abordou de maneira correta, eles vão criando suas próprias metodologias, os seus próprios modus operandi. E cuidado, se você não colocar o seu modo operante para o teu filho de como deve ser feito, o amigo dele vai colocar, a namorada vai colocar, o vizinho vai colocar, o colega da escola vai colocar, o mundo vai educar. Assim também como eu não acho que você deve passar a mão na cabeça toda hora. Assim como eu também acho que não deve ser ríspido toda hora. É o equilíbrio. Mas não é o equilíbrio de morde e assopra. E é por isso que você precisa entender o teu filho. Entender o teu filho no sentido de conhecer o verdadeiro coração dele, das características dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Se é mais agitado, se não é.
Vamos lembrar que você não fez o teu filho sozinho, então ele traz os genes dos dois. E às vezes você quer educar ele da tua forma, querendo que ele seja como você é, e não dá. Não dá. Assim como não dá também para ele pensar que pode fazer o que quer porque o amigo faz. Não. Vem cá. A história do que você não é todo mundo, ela é real e ele precisa entender que é real. Mas não dá para entender só dizendo não faz. Não é assim, não quero, quem manda sou eu. Não. Senta, conversa, explica. Explica para ele como você acha que deveria ser e ouve ele, porque ele vai te dar alguns dados e algumas informações que inclusive vão te ajudar para que você possa ajudá-lo na educação a qual você quer dar. E você vai conseguir se conectar com aquela criança de uma maneira mais fácil, mais eficaz. Porque lá na frente, eu vejo muitos pais, poxa, mas eu fiz tudo que eu poderia fazer, eu dei de tudo, mas o que foi esse de tudo que você deu? O que foi esse de tudo que você deu? Porque às vezes a gente dá muito de uma coisa e pouco de outra. Mas uma coisa, nós precisamos concordar juntos de que não pode faltar. E esse não pode faltar em excesso. É o amor. O amor. O amor que você precisa compartilhar para com os teus filhos, esse não pode faltar e esse precisa ser em excesso. Alguns obstáculos do amor: falta de tempo, falta de empatia, não priorizar a educação do seu filho, colocar o trabalho na frente de tudo e de todos, deixar para depois, não respeitar o tempo do teu filho, não respeitar o espaço da criança. E a gente pode linkar várias outras questões aqui. Para pensar um pouquinho nisso. A educação, o ensinamento para o teu filho precisa ser prioridade. Não pode deixar para amanhã. Tem que ser naquele momento. Tem que ser enquanto o erro estiver quente. A grande busca dos pais e que gera maior quantidade de erros numa educação é que os pais querem ser perfeitos e querem ter a admiração completa dos seus filhos. Para isso, os pais acabam cometendo erros básicos. Se tem condição material, dá muita condição material. Se mata no trabalho e perde mais tempo trabalhando, achando que não, eu vou trabalhar porque eu preciso dar um futuro para o meu filho, esquece de gastar boa parte desse tempo com teu filho. Coloca obstáculo em questões simples, como um passeio, como um divertimento, coisas que às vezes nem custa dinheiro, por falta de tempo. E aí você começa a perder possibilidade de grandes conexões. Pare para pensar um pouquinho nisso. Educação de filho é um tema muito complexo, onde a gente poderia aqui passar horas e horas falando. Porque nós estamos falando desde criança, de quando nasceu, até a adolescência. Não importa. O grande ponto aqui é você conseguir um equilíbrio nas suas ações, acreditando sim e usando as suas convicções, mas pensando no momento atual, do mundo e do seu filho, colocando muito amor nas suas atitudes. Não tem certo e errado. Inclusive você pode fazer o seu melhor e lá na frente ainda dar errado, o teu filho ainda pegar um caminho a qual você acha que é tortuoso. Porém, você pode minimizar essa possibilidade colocando tudo isso que a gente falou aqui no vídeo de maneira que é onde você consiga colocar muito amor. Um grande abraço para vocês
e até o próximo vídeo, galera. Obrigado!